E o Nietzsche, já na primeira, abrindo o livro, na primeira página, ele vai colocar a ideia do eterno retorno. O que isso significaria? E Nietzsche dissesse que a ideia do eterno retorno é o mais pesado dos fatos. Olha que interessante. Aparece 6 vezes ah, o nome de Nietzsche na Insustentável Leveza do Ser, e a palavra eterno retorno aparece 9 vezes. Aparece muito mais do que o próprio autor desse conceito. E a própria narrativa, para quem já o leu vai saber, quem for ler vai constatar, a narrativa tem esse eterno retorno, como eu coloquei naquela tabela que apresentei para vocês. Está sempre uma retomada, seja um retorno da perspectiva de Thomas, seja um retorno da perspectiva de Teresa. Então, está sempre retomando. Inclusive, o que seria o final do livro é no meio da história. E a narrativa continua, mas você já sabe o final da história. Para quem leu, já está ciente disso. Para quem não leu, vai constatar. Então, o eterno retorno pode ser entendido o tempo da narrativa do romance, mas também podemos entender o eterno retorno como algo cosmológico. Isso significa o quê? Uma das maiores especialistas do Nietzsche, não somente no Brasil, mas no cenário mundial, a Scarlett Martin, professora da Universidade de São Paulo, USP, ela, enfim, ela tem trabalhos grandiosos sobre o autor, e ela tem uma aula interessante que, via virtual, que eu já assisti, ela vai colocar uma perspectiva interessante a ser pensada. Esse encontro que estamos tendo não é a primeira vez que estamos fazendo. Já estivemos aqui outras vezes. E estaremos novamente. O Nietzsche, quando deparou com a possibilidade do eterno retorno, ele é alguém que teve muitos problemas de saúde, ele teve que se aposentar cedo. Tinha muitas dores de cabeça, ele era professor na Basileia, se aposentou cedo, tinha 30 e poucos anos, e ele viajava muito, não por luxo, mas viajava, não por ser mochileiro, mas ele viajava porque ele tinha que buscar um clima mais ameno, porque quando estava muito frio, ele é alguém que é da Alemanha, ele sentia muito mais dores de cabeça no seu corpo. Então ele tinha que ir para o Mediterrâneo ou ia para a Suíça em momentos que estava muito frio na Alemanha para poder amenizar essas dores devido ao frio do seu país. E, num dado momento, ele está em Cismaria, ele está sobre uma pedra, meditando, pensando. Ele viajava sozinho, sentava no meio da natureza, ele tinha uma forma quase budista, vamos dizer assim, né? Alguém que se isolava de tudo e de todos para escrever seus textos à mão e refletindo, digerindo. Ele escrevia sempre em aforismos, e ele teve um lapso, é como se ele estivesse revivendo aquilo que ele estava fazendo naquele exato momento. Ou seja, temos o Big Bang, a explosão do universo, sabemos que ele em um dado momento vai se contrair, e pode ser que contraia de novo, e nessa perspectiva pode ser que quando retomar o Big Bang, pode ser que vai acontecer tudo de novo. Ou seja, vai voltar a fita. Esse roteiro aqui já é sabido por nós. O problema é que a gente não lembra. E isso a narrativa vai colocar. Agora, não estamos dizendo que isso é verdade, viu, pessoal? Nós estamos lidando com literatura e existem elementos aqui que não está no nosso campo de dizer se isso é verdade ou não. A narrativa coloca essa perspectiva. Então, o eterno retorno está no tempo narrativo de como o autor constrói, de narrar os fatos do seu romance, mas ele pode ser um tempo cosmológico. Será que é possível a gente estar revivendo e reviverá novamente as mesmas experiências? Ou seja, aquele namorado que você não queria ter tido, mas será que é provável que você vai namorá-lo novamente em outro momento histórico, ou seja, vai repetir essa fita da história, uma perspectiva nietzschiana. Ou a gente pode interpretar com algo decisão ética. O eterno retorno pode ser entendido como narrativa, pode ser entendido como cosmológico, mas isso aqui na física não é comprovado, nem tem nem como comprovar com os recursos que temos. Nós nem sabemos de fato de onde viemos, que dirá se a gente já viveu outras vidas. Enfim, isso é um tema religioso, né? Quem está mais próximo disso são as tradições espíritas ou reencarnacionistas. De todo modo, tem uma ideia de uma evolução do eu, e o Kundera vai trazer isso na narrativa. Ou, por fim, a questão ética. O que significa isso? A forma que você escolher viver agora poderá implicar em você reviver essa mesma experiência num dado futuro. Então, no livro A Gaia Ciência, do Nietzsche, esse texto que podemos traduzir a Gaia Ciência como o saber alegre, né? Ciência, saber, e Gaia como alegria. O saber alegre. E tem uma passagem que ele vai apresentar o eterno retorno, o Nietzsche. E na Gaia Ciência vai colocar a seguinte reflexão. Imagine que aparece uma entidade para você e diz que você vai viver novamente tudo aquilo que já viveu. Cada uma aqui tem uma idade específica.
Eu, particularmente, estou com 34 anos de idade. Vivi muitas coisas, de sabores e sabores, desencontros e encontros, lutos, etc., né? Desempregos, empregos e blá, blá, blá. E a pergunta que ele coloca é, para cada um de nós, tá no texto do Nietzsche. Se dissesse que você viveria novamente as experiências que você já viveu de 5, 10, 15 anos atrás, e você falasse não viveria, significa que a sua vida parece não estar valendo sentido. É pesado? Olha o tema aí do peso. Não tem leveza, porque você se arrependeu pela história que você está tendo. Você não assumiria mesmo o sofrimento que passou, as escolhas equivocadas. Você disse, se eu pudesse passar uma borracha, eu passava. E o Nietzsche coloca essa reflexão. É uma questão ética. Você viveria de novo aquilo que você já passou? Eu vou dar um exemplo pessoal, se me permitem, né? Nada demais. Eu fui seminarista há 4 anos. Estudei em seminário para ser padre. Então, nesse exato momento, se eu tivesse continuado, era para estar fazendo uma celebração eucarística com vocês e não uma aula necessariamente literária, filosófica do tipo, nem teria provavelmente esse visual. E algumas pessoas me perguntam: você, se pudesse voltar atrás, você viveria o seminário? Porque quando eu estava no seminário, foi uma fase da minha adolescência e juventude. E é uma fase que você está descobrindo a sexualidade, os primeiros encontros amorosos e outros aspectos da vida que não resume somente a isso, né? Mas a adolescência é muito essa descoberta do corpo, de, dos amores, etc. E eu digo para as pessoas, não, eu viveria novamente, sem nenhum receio. Hoje não voltaria para um seminário, não é meu foco, não é meu projeto de vida. Mas se eu vivesse de novo a vida, se fosse voltar à fita, sem nenhum problema. E eu passei situações desagradáveis, agradáveis e desagradáveis. Mas tudo que foi vivido, ok, viveria novamente. Porque o que o Nietzsche coloca? O amor fati, o amor, a vivência que você teve. Assumir o próprio sofrimento já perpassado por aquilo. Todos nós aqui devem ter vivido vários namoros, relacionamentos, ou até casamentos. Eu nunca casei, mas passei por alguns namoros, inclusive namoros que julgo que não foi tão saudáveis, inclusive eu não fui saudável em alguns momentos, e algumas pessoas não foram saudáveis comigo. Mas isso me proporcionou, digamos, um conhecimento. Eu tive tempo de poder digerir, de refletir, passar pela ruptura, ter a melancolia, o luto daquele relacionamento, e assim, opa, caso eu venha a ter um novo relacionamento, vou evitar cometer os mesmos erros. Obviamente, no meu caso, tive que buscar terapias para isso me ajudar a dar suporte emocional, autoentendimento, etc. Então, o Nietzsche ele coloca essa questão: aquilo que você diz para si mesmo que não viveria novamente, ok, é um peso na sua história de vida, mas isso fica como legado daqui para frente. Então, tudo que você puder vier fazer, lembre-se dessa seguinte questão: se for viver de novo essa experiência, você viveria? Então, toda vez que você for assumir algo na sua existência, um trabalho, um relacionamento, seja lá o que for, pense, ok, pode não dar certo, mas será que eu assumiria essa situação? E não é fácil. Por quê? E o próprio autor, o Milan Kundera, ele vai colocar uma situação interessante que é a ideia de um ensaio. Ou seja, nós não temos a possibilidade de viver essa vida várias vezes, no sentido de relembrar do que foi vivido. Então, por mais que possa ter a ideia de uma reencarnação, ele coloca isso, o próprio texto da narrativa do Milan Kundera, dialogando com Nietzsche, por mais que possa ter um eterno retorno do eu, ele vai questionar se, mesmo que haja essa possibilidade cosmológica de viver novamente várias vidas, infelizmente nós nunca lembramos das vidas vividas em existências anteriores. O que temos é essa vida aqui e agora e as experiências do eu em experiências do nosso passado, desse tempo, dessa existência. Não de um tempo, de uma outra vida, que já não é um debate plausível no sentido científico do termo ou até filosófico. É plausível em outras categorias espirituais que não é o foco da aula. Então ele vai colocar que ele vai dizer, tem uma passagem formidável, vou citar aqui para vocês. Tem um dado momento que o Thomas está com a Teresa, como eu coloquei para vocês, ele é alguém mulherengo, mas ele se sente na leveza de ter um amor por essa parceira que é a Teresa. A Teresa coloca nele um peso. Qual é o peso? O comprometimento de uma relação fidedigna, de uma fidelidade. E ele não está disposto a isso. Ele está disposto a um relacionamento aberto. E hoje tem muito esse debate, inclusive, né? Então a obra, inclusive, traz um pioneirismo, porque é dos anos 80, mas a narrativa acontece nos anos 60. Enfim. E tem um momento
que a Teresa, muito chateada com o Thomas, pega as coisas e vai embora. E eles viveram juntos por muito tempo. E nessa circunstância de ela decepcionada com o Thomas e pegar as coisas e dizer, basta, não quero mais, por mais que eu amo você, mas a sua conduta não condiz com o meu valor, de como eu quero viver, a leveza do amor que eu idealizo, então eu prefiro me afastar de você. E eles ficam um tempo separados, devido à atitude da Teresa. E o Thomas reflete essa seguinte passagem que eu vou dizer para vocês. Seria melhor ficar com Teresa ou continuar sozinho? E aí ele diz, não existe meio de verificar qual é a boa decisão. Não, o narrador colocando, melhor dizendo, né? Não existe meio de verificar qual é a boa decisão, pois não existe termo de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? E isso faz com que a vida pareça sempre um esboço. E isso faz com que a vida pareça sempre esboço. No entanto, mesmo esboço não é a palavra certa, porque o esboço é sempre um projeto de alguma coisa, a preparação de um quadro. Ao passo que o esboço que é a nossa vida não é o esboço de nada, é um esboço sem quadro. Thomas repete para si mesmo o provérbio alemão: tem que ser assim. Uma vez não conta, uma vez é nunca. Não pode viver senão uma vida. É como viver nunca. Então, vou voltar. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação. Como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio já é a própria vida? Veja bem, imaginemos que essa vida é um teatro. A nossa maneira de ser tem uma teatralidade, ou seja, nós atuamos no trabalho, nos atuamos como pais ou filhos, esposos ou esposas, colegas ou amigos, a gente tem vários papéis sociais. O Carl Gustav Jung, inclusive, vai chamar isso de persona, de máscara social. Máscara aqui não no sentido de dissimulação, não, é como se fosse uma roupa. Eu coloco uma roupa adequada para estar na praia, e coloca uma roupa adequada para estar no casamento. E a própria conduta é de acordo com o ambiente que estamos. A minha conduta diante de uma pessoa que eu não tenho intimidade, é meu colega ou meu chefe de trabalho, não vai ser a mesma conduta que eu tenho com a minha parceira amorosa. Eu tenho uma intimidade com ela, um tipo de palavras que eu possa projetar no contato, na comunicação, que nunca vou projetar perante o meu chefe de trabalho, não condiz. Então, eu tenho uma persona de acordo com o ambiente que eu estou relacionando, com as pessoas que eu estou tendo um tipo de estabelecimento social. Então, nós temos uma teatralidade, atuamos. Aqui eu sou a persona de professor, mesmo que eu esteja em casa, etc., mas estou aqui numa configuração específica do meu trabalho. Posso até falar em algum momento exemplos da minha vida, mas eu estou sendo bem específico na minha atividade como docente. Bom, o interessante é, no teatro, né, a própria arte em si, cênica, é necessário ensaio, é necessário ter essa maneira ensaística. Os atores passam vários ensaios. Eu já mexi com música, nunca fui músico, né, mas na adolescência pensei em ter uma banda de heavy metal, de rock, e ensaiávamos. Nunca deu certo, etc., não vem ao caso, mas as bandas, e particularmente eu gosto muito de música, etc., independente do gênero, os músicos têm que passar por vários ensaios, mesmo que já sabe o CD completo. Quem trabalha com orquestra já conhece os instrumentos, a partitura, mas tem que ensaiar, nem que seja uma vez, para que possa, no momento exato da execução do evento, possa acontecer da melhor forma possível. Mas a vida não é assim. Isso é possível na arte. O escritor, ao escrever o livro, ele sempre reescreve. Ele está ensaiando, ele passa pelo editor, por uma pessoa confiável, corrige. Aqui pode ser gravado, editado, ou seja, mas a vida em si não tem ensaio. Não tem ensaio. E essa é a situação delicada. Por isso, a insustentável leveza do ser. O peso